Várias pessoas me perguntam sobre como eu crio os meus infoprodutos, meus cursos, minhas agentes GPTs e disponibilizo eles para venda. E nesse vídeo aqui eu me parei para pensar que, cara, eu estou criando um novo infoproduto agora, eu estou criando minhas novas inteligências artificiais, minhas novas digis, e eu posso mostrar pra galera como que eu faço, né? Então, nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo, os bastidores de tudo que eu tô fazendo para criar e para lançar, para vender, né, esse novo produto. Bora? E prazer, se a gente não se conhece ainda, eu sou a Ana, falo sobre criação de conteúdo, monetização, negócios digitais e várias coisas desse nosso mundinho aqui da internet. Então deixa eu te dar um contexto para você ver se faz sentido para você aí. No meu caso aqui, eu tô transformando uma rotina que eu já tinha, algo que funcionava na minha criação de conteúdo já há bastante tempo, inclusive, em um produto. Então é uma demanda que surgiu da minha própria necessidade, e aí as minhas mentoradas começaram a perceber, começaram a perguntar, e eu comecei a ser demandada externamente por esse tipo de situação também. Então eu tô transformando uma rotina em um produto. E como que eu tô fazendo isso? Eu tô fazendo através de um curso, né, gravado, junto com algumas inteligências artificiais e outras ferramentas que eu uso por aqui. Por que que eu tô te contando isso? Porque quando a gente vai criar um produto, é legal que a gente tenha uma experiência já com esse tipo de transformação que a gente tá vendendo. Porque isso ajuda a gente a ter certeza se aquilo vai funcionar, se aquilo. Até validar, a gente provar o funcionamento das coisas. Então é uma forma da gente entender o que tá legal e conseguir argumentar na venda também, né? Então, te recomendo, se você tiver essa oportunidade de transformar alguma rotina sua, transformar algum processo seu que já funciona em um produto, isso facilita bastante o seu caminho por aí. O que significou isso no meu caso? É um produto que eu tinha necessidade de criar conteúdos mais rápido, de conteúdos mais eficientes, mais diferentes, mais profundos. Só que eu trabalho sozinha, eu não tenho uma equipe para me ajudar, eu não tenho todo o tempo do mundo, então eu precisava que isso fosse eficiente, né? Então eu comecei a colocar inteligências artificiais ali dentro do meu processo, comecei a treinar essas inteligências artificiais para que tudo ficasse mais simples, mais fácil na minha rotina. E isso começou a funcionar muito bem. Então eu criei inteligência artificial para mapear persona, para eu conhecer meu público, criei inteligência artificial para criar conteúdos, para ter ideias de conteúdos, para criar frases, para postar em posts de tweet, para analisar perfil, para fazer SEO de YouTube. Nossa, essa daqui me ganha um tempo danado, é um absurdo essa inteligência artificial, o que ela faz por mim. Enfim, eu comecei a criar várias inteligências artificiais, comecei a usar isso no meu dia a dia, normal, assim, e fui tocando a vida. E aí, as minhas mentoradas, meus mentorados começaram a perceber, tipo, isso tava fazendo sentido pra mim, tava facilitando, né? Eu comentava, escapava de vez em quando, e aí começaram a pedir acesso a essas coisas. E aí que eu comecei a transformar isso em produto. Então, eu tinha algo que funcionava na minha realidade, verifiquei uma demanda externa e aí, a partir do cruzamento disso, estou envelopando um produto. Então, esse é o contexto geral para você ter em mente aí. Se você tiver aí dentro do seu nicho uma ferramenta, algo que você implementa já que funciona, alguma rotina, sabe, que funciona, que te ajudou a chegar onde você está hoje, isso pode virar um produto. Então, pensa nessas possibilidades antes de só fazer um curso ensinando alguma coisa, né? Pensa na transformação e na eficiência das coisas que você faz e como que isso pode virar um produto. Então, no meu caso, como é um mix, né? Tipo, é um curso junto com ferramentas, eu comecei a pensar, tá, beleza, isso aqui é utilizável para mim, mas como que uma pessoa que nunca viu nada disso na vida vai conseguir usar de uma forma fácil e intuitiva? Então eu comecei a me fazer essa pergunta para conseguir transformar isso numa ferramenta usável por qualquer pessoa, não só por mim, né? Porque é diferente, quando a gente tá usando sozinha, a gente faz de um jeito, né? E quando vem outras pessoas, precisa ter um carinho maior ali, né? Então eu comecei a treinar essas inteligências artificiais, as minhas digis, né, que eu chamo carinhosamente, para serem multinicho, ou seja, para elas conseguirem atuar em qualquer nicho, de qualquer pessoa que chega ali, para elas terem qualquer tom de voz, para elas se adaptarem às pessoas que chegam ali e entregar com a mesma qualidade que elas já entregavam para mim. Então eu comecei a fazer essa adaptação e também a guiar a conversa, porque assim, quando eu usava para mim, eu já sabia o que eu tinha que fazer ali, porque eu tinha criado. Mas quando a outra pessoa vai usar, essa outra pessoa precisa ser guiada pela própria inteligência artificial para que as coisas aconteçam. Então eu comecei a fazer esse treinamento reverso também. Beleza, inteligência artificial, check. Templates, né, de planejadores, a minha central de conteúdo. Precisei garantir que fosse claro também a usabilidade dela. Então agora eu tô fazendo uma nova central de conteúdo mais eficiente do que a última que eu tinha, que essa eu já estava vendendo,
que ela é mais, digamos assim, mais fácil e intuitiva de manipular e integrada com a Digi, né, com essas inteligências artificiais. Então eu tô sempre pensando em como facilitar essa experiência do usuário para que ele consiga fazer sem precisar assistir 1000 aulas e estudar e quebrar a cabeça para usar as ferramentas. Eu quero que seja intuitivo, sabe? E isso é uma coisa que eu recomendo para você também. Se você estiver fazendo um produto que tenha ferramentas, como que você deixa isso o mais intuitivo possível? Então, beleza. Identifiquei quais eram os produtos, identifiquei como deixar eles intuitivos. Antes de começar a executar todas as coisas, a planejar mais profundamente e gravar as coisas, eu fiz o que é a minha lista de espera. Então, esse é o passo 2, digamos assim, né? O passo 1, identificação. Passo 2, lista de espera. Então, na lista de espera, eu já coloquei ali mais ou menos o que seria o meu produto, quanto que ele custaria, qual seria a transformação desse produto. Fiz uma página bem resumida ali e disponibilizei essa lista em vários lugares. Então, eu coloquei na bio do Insta, aqui do YouTube, coloquei em várias chamadas em conteúdos, tanto por lá, tanto por aqui, para as pessoas já irem conhecendo e já irem se habituando com o conceito do produto, né? Então, eu já estou recebendo vários contatos de pessoas que estão confiando, digamos assim, logo no início. Essas pessoas, obviamente, vão ter uma condição diferente, né? Vão ter um preço especial. Então, eu recomendo para você também, quando você for lançar, você fazer isso, porque você já consegue captar possíveis interessados, que depois você pode, inclusive, acioná-los, mandar e-mail, mandar WhatsApp, conversar com eles, perguntar, enfim. E também você pode oferecer uma condição especial, porque no primeiro lançamento, né, quando a gente coloca um produto no mundo, é legal que essas primeiras pessoas tenham um carinho diferente, porque elas vão estar ali te ajudando a validar esse produto, elas vão estar ali confiando em você pela primeira vez, sabe? Você vai poder estar próximo dela, você vai poder coletar depoimentos dela, você vai poder, tipo, fazer uma construção em conjunto. Isso é muito legal. Então, nada mais justo do que você realmente dar uma condição diferente para essas pessoas que confiaram em você primeiro. Então, beleza, lista de espera, check. Depois, o próximo passo é realmente fazer o planejamento desse produto, né? Então, já tô com a lista rodando, já tá tudo acontecendo, entre aspas, e eu planejo tudo que vai ter dentro. Então, todo o esqueleto desse produto, que aulas que eu vou gravar, como que eu vou fazer os fluxos internos, como que a pessoa vai chegar, o que que ela vai receber, o que que ela vai receber antes, o que que ela vai receber depois, como que as coisas vão estar interligadas. No meu caso, por exemplo, as digis, elas são todas interligadas. Então, a pessoa, por exemplo, faz um mapeamento pessoal dela para entender a estratégia do próprio negócio, como que ela vai monetizar, como que ela vai criar conteúdo, né? Tipo, qual que é o nicho, quem que é o... Entender, tipo, as diretrizes gerais, missão, valores, bandeiras, essas coisas que é importante a gente ter quando a gente vai criar o conteúdo. Ela faz esse mapeamento pessoal, esse próprio mapeamento pessoal vai ser embutido dentro do mapeamento de persona. Por quê? Para que ela faça um mapeamento de persona alinhado com os próprios valores, para que ela consiga trazer, tipo, não inventar qualquer persona, mas trazer uma persona que faça sentido para ela, que faça sentido para o negócio dela. Aí o resultado disso, a gente faz uma estratégia de monetização. A gente usa todos esses resultados dentro de uma outra digi. Então, assim, todas as digis, elas são relacionadas. É como se fosse uma família mesmo, né? E é por isso que precisa ter uma lógica interna de construção de produto que justifique isso, que a pessoa entenda a dinâmica ali dentro desse produto, que ela faz de uma fase, depois vai para outra, depois vai para outra. Então, eu vou precisar gravar aulas explicando essa dinâmica. Eu vou precisar gravar aulas explicando como usar cada uma dessas digis, como o conceito por trás também dessas coisas. Porque não adianta também eu só trazer uma inteligência artificial que resolve a vida da pessoa e ela não entender por que que a inteligência artificial tá fazendo aquilo, né? Vai ter gente que vai querer se aprofundar, que vai querer entender o conceito, que vai querer entender a lógica por trás daquilo. Então, vão ter aulas explicando isso também. Então, eu mapeei dentro do meu Notion, né, que é ali um planejador do meu produto, eu coloquei todas as coisas que estão incluídas em cada uma dessas fases. Então, no módulo 0 vai ter isso, 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 vai ter tais ferramentas. No módulo 1 vai ter isso, 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 vai ter tais ferramentas. E os status, para eu ir fazendo uma coisa de cada vez. Então, aqui eu tenho organizado tudo no Notion, como tudo na minha vida, né, basicamente. E aqui são todas as aulas que eu vou gravar. Então, eu tenho 4 módulos, ó. Se a gente minimiza aqui, fica fácil de ver. 4 módulos e cada um dos módulos tem essas aulas. Então, aqui, ó, eu já tenho as ferramentas dessas aulas todas concluídas, que são as digis e algumas outras coisinhas. E aqui eu tenho os status, ó. Então, eu acabei de gravar essas 4 e a primeira eu acabei de editar.
Falta gravar essas duas porque acabou a bateria da câmera. Mas seguimos. E aí depois vão ter todas essas outras. Aí beleza, organizei tudo isso. Vou pro passo 4, que é organizar cada uma das aulas. Então, escrever roteiro e organizar PowerPoint quando tem, ferramenta quando tem. Então, no meu caso, como ele é um curso integrado com inteligência artificial, tem muitas ferramentas. E por isso que eu tô demorando um pouquinho para construir o produto. Mas tem aulas que não tem. Então, eu vou organizando ali cada uma o que eu vou precisar construir. A maioria delas vai ser só a videoaula e talvez um PDF, né, uma coisa para mostrar na tela o que está acontecendo ali, para dar os conceitos e tudo mais. Então eu preparo esses materiais, preparo o roteiro quando tem, né? Daí eu faço só em bullet points, eu não uso. Tem muita gente que me pergunta, né? Ah, você usa o teleprompter, você decora, como que você faz? Não, eu uso bullet points. Então eu vou colocando os tópicos ali e a partir desses tópicos eu vou discorrendo sobre aquilo, porque é um assunto de domínio, né? Então quando você for criar o seu próprio produto, você também vai falar sobre algo que você conhece, algo que você domina, que você entende, né? Que você não precisa decorar nada, você pode simplesmente olhar o tópico e falar sobre ele, explicar sobre ele, né? Então isso facilita bastante, assim, fica muito mais fácil de criar conteúdo dessa forma. Então, beleza, eu organizei todos esses materiais de apoio, aí eu vou para a gravação. Na gravação, eu uso uma ferramenta chamada OBS. Isso significa que eu conecto a minha câmera ou webcam ali no computador e dentro do próprio computador, pelo próprio computador, eu aperto o botão de gravar, aperto para pausar, os arquivos já estão ali, então eu não preciso ficar passando da câmera ou do celular pro computador. Isso facilita bastante, sabe? Fica mais fácil de produzir mais rápido. Mas o OBS ele tem uma certa curva de aprendizado. Ele é uma ferramenta gratuita, mas não é tão intuitivo assim. O cachorrinho tá passando mal, eu dei um xaropinho para ele. Se você ouvir um latidinho, uma tosse no fundo, já sabe que é ele. Voltar. Para começar, você pode usar uma ferramenta mais simples e mais intuitiva, como por exemplo o OBS, o StreamYard, que é uma ferramenta com a mesma funcionalidade do OBS, só que ela é mais amigável, digamos assim. Ela tem o porém de ser paga, o OBS é gratuito, a StreamYard é paga, mas se você não se importar em deixar a logo ali deles, também você pode usar de forma gratuita. Eu já usei também no começo o próprio Zoom, então eu entrava numa sala comigo mesma, eu entrava em 2 dispositivos, compartilhava a tela e gravava, também é uma possibilidade. E já usei OBS, StreamYard e Zoom. Foram essas as ferramentas que eu já usei. Hoje eu uso o OBS porque ele tem mais possibilidades, mais opções, você consegue fazer de uma forma melhor, tipo, o resultado fica melhor, a qualidade fica melhor e também é gratuito, né? Então, vamos combinar que ferramentas gratuitas ajudam bastante. Ah, mentira, já usei também o Loom, que é outra ferramenta que dá pra fazer algumas coisas gratuitas e que ela é bem bonitinha, fica um rostinho redondinho assim no cantinho. Gosto bastante do Loom, mas eu acho que ele tem limitação de tempo, se eu não me engano. Mas você pode dar uma pesquisada e ver qual que funciona melhor pra você. Inclusive, o OBS, ó, ele tem essa carinha aqui. Então, eu divido a minha tela em 2, coloco do lado de cá o meu roteiro e do lado de cá o OBS. Então, aqui tá vendo que tá replicando a minha tela, né? Então, é porque eu consigo ter o espelho. Isso facilita muito no momento de gravação. Aqui eu tenho os botões para dar play, para interromper a gravação, então facilita também o processo, porque eu gravo, já fica direto no computador, eu não preciso ficar passando de um dispositivo para o outro, né? E aqui tem o controle de som, que daí eu vejo se tá dando algum ruído, algum barulho, alguma interferência, aí eu consigo refazer também. Isso facilita também bastante. Especialmente aqui eu com barulhos externos, com cachorro, com coisas na rua, né? Isso é bastante bom. E chegamos no momento onde eu estou. Então, agora, na minha criação desse produto, eu já organizei tudo, já fiz os materiais dos 2 primeiros módulos, os outros 2 ainda não. E vou começar a gravar os 2 primeiros módulos amanhã. O que falta eu fazer? Ah, uma coisa que eu não falei que eu fiz, que precisa ser feito também, é a página, né, de vendas, onde você vai vender. Não precisa ser feito no começo, você pode fazer ela mais pra frente. Eu, no meu caso, eu já fiz, porque isso me ajuda a ter clareza também sobre o meu próprio produto. Então, fazer essa página, escrevendo o que você vai colocar ali dentro, o que a pessoa vai ter acesso, por quanto tempo, por qual valor, né? Colocar todas essas coisas para quando você disponibilizar. No meu caso, como vai ser um produto perpétuo, eu vou colocar todas as coisas que a pessoa precisa para tomar qualquer decisão dentro da página. Quando a gente fala de lançamentos, muitas vezes a página é mais enxuta, né? Porque você fala muita coisa na live, etc. Mas eu não gosto tanto desse esquema, então aqui vai ser perpétuo. E eu vou colocar todas as informações na própria página para a pessoa poder comprar quando for o melhor momento para ela mesmo, né? Eu acho mais
confortável para todo mundo dessa forma. Enfim, então fazer essa página de vendas é bem importante, especialmente se for um infoproduto, né? Quando a gente fala de serviços, aqui eu já tô expandindo muito a linha de raciocínio, mas enfim, pra você entender. Serviços não necessariamente precisa de página de vendas, mas produtos, infoprodutos a gente precisa. A minha página eu fiz no WordPress, que é uma ferramenta também gratuita, mas que também tem uma curvinha de aprendizado ali, uma curva que ela não é tão intuitiva. Mas o primeiro site que eu fiz, com as primeiras páginas de vendas que eu fiz, foi no Wix, que ele é tipo um Canva, assim, ele é bem fácil de mexer, bem intuitivo, bem gostosinho, assim, e também é uma possibilidade. Então você pode ir direto pro WordPress, você pode ir pro Wix, você pode ir para outras ferramentas que também existem outras opções aí no mercado, mas essas são as mais usadas, assim. E também tem a possibilidade de fazer direto no Canva. Só que qual que é o problema de fazer direto no Canva? É que o Canva ele não captura contatos, então você não consegue usar um formulário para pegar os contatos das pessoas, você não consegue rastrear quem passou por ali. Então ele tem mais limitações. Mas, se você tá bem no começo e você quer simplificar o seu processo, o Canva pode ser uma ótima forma, porque ele também vira um site. Você consegue fazer um site ali, tipo, como se fosse com endereço, um domínio certinho, consegue colocar botão, e nesse botão você consegue direcionar para um carrinho. Então também funciona. Se for mais fácil para você para viabilizar no seu momento, também dá para fazer. Então chegamos no momento que eu estou agora, porque na data de hoje eu já fiz tudo isso que eu falei pra você. E agora eu vou começar a fazer as próximas coisas. Então talvez eu até te mostre alguns bastidores, né? Se der tempo durante a edição, eu coloco aqui na tela pra você acompanhar. Mas basicamente, o próximo passo é gravar. Então eu vou gravar, vou editar pelo menos os primeiros módulos e vou subir na plataforma. Tô aqui gravando a aula e esse aqui é o meu estúdiozinho de gravação. Uma câmera, uma webcam que é provisória. Essa webcam foi a primeira câmera que eu usei para gravar os meus produtos. E ela tem um excelente custo-benefício. Inclusive, eu vou deixar o link aqui para vocês aqui embaixo, porque ela é barata e você consegue gravar de forma fácil. Agora, como eu tenho essa câmera, eu tô gravando com a câmera porque a imagem fica um pouquinho melhor. Tenho aqui o estúdio, tá vendo? E aqui tá o meu roteiro. Também uso o microfone diretamente no computador, porque isso melhora a captação do áudio. E uma iluminação, essa aqui eu acho boa, porque ela é compacta, tá vendo? Ela não é um trambolhão como aquele que tá lá atrás. Então, como ela é compacta, eu consigo colocar na minha própria mesa, ilumina meu rosto e facilita com que eu grave qualquer horário do dia. Eu tô aqui editando o vídeo e eu lembrei que existe uma bateria falsa que a gente coloca na câmera, que é uma bateria que não deixa acabar, sabe assim? Você consegue gravar infinitamente. E eu não tava precisando, porque até hoje sempre deu tempo de gravar os vídeos pro canal e tudo mais. Agora, gravar o curso que tem muitas aulas e muitas coisas acontecendo, né? Que você tem que gravar muita quantidade, acaba a bateria e daí se atrapalha todo o fluxo. Então eu vou dar uma olhadinha pra comprar. Se no momento de eu soltar esse vídeo já tiver escolhido, já tiver uma recomendação, eu deixo aqui pra vocês. Mas eu já tinha visto sobre isso e boatos que é muito bom. Só pra deixar registrado. Então, para eu subir na plataforma, eu preciso escolher primeiro ponto qual é a plataforma. No meu caso, eu vou usar a Hotmart, porque já é uma plataforma que eu uso, né? Os meus outros produtos estão lá, enfim, já estou acostumada, já está funcionando. Então, eu vou colocar lá. Mas você pode usar a Eduz, você pode usar Qify, você pode usar Monetize, qualquer ferramenta de hospedagem de infoproduto funciona, né? Vai variar as taxas, a usabilidade, enfim, você vai ver qual que funciona melhor para o seu caso. Aí, beleza. Aí você grava, edita, sobe essas aulas lá e sobe os links também de todas as ferramentas que você vai usar. Então, no meu caso, eu uso inteligências artificiais, as DIGIs, então vou colocar os links das DIGIs lá. Vou colocar os links da minha central de conteúdo lá, os links das minhas planilhas lá. Então, todas as pessoas que entrarem dentro da área de membros vão encontrar tanto as aulas quanto os links, né, de acesso a essas ferramentas. Então, basicamente, é o jeito que eu recomendo você fazer. Se você estiver desenvolvendo uma ferramenta, uma inteligência artificial, alguma coisa nesse sentido, é legal que você una as duas coisas para que a pessoa, primeiro, saiba onde acessar tudo e, segundo, entenda, né, a usabilidade, seja instruída, porque dentro de uma plataforma como essa, você consegue colocar o passo a passo, né? Comece aqui, faça isso, depois faça aquilo. Então, fica fácil para a pessoa não se perder e você conseguir vender em escala também, né? Porque se você ficar mandando o link um a um, imagina o trabalho. Nossa, vendeu aqui, manda o link. Ter uma plataforma vai te facilitar bastante a vida. Sem contar que a pessoa vai poder escolher a forma de pagamento, vai poder escolher quando que vai comprar. Às vezes ela compra de madrugada, no fim de semana, se não tá online, né?
Importante ter isso também. A próxima etapa é acionamento da base por e-mail ou pelo formato que você definiu lá atrás quando você criou a lista de espera, para você passar as informações para essa galera, né? Então não adianta nada você fazer uma lista de espera e não fazer nada com essa galera que tá ali, tipo, ignorar que elas se inscreveram na lista. Então você precisa mandar uma comunicação para elas. No meu caso, eu separei essa comunicação em algumas fases. Então, eu mandei o primeiro e-mail nos últimos dias, avisando da data de abertura, né, da definição, quando eu defini qual seria o dia. Eu avisei a galera que já estava na lista. E depois eu vou avisando sobre, de fato, as condições, como que vai funcionar, como que acessa, etc. Então, você ter um plano de comunicação com a galera da lista de espera é importante. Você pode fazer isso por e-mail, você pode fazer isso pelo WhatsApp. O WhatsApp é uma forma que geralmente as pessoas acessam mais, né? Elas conseguem ver mais as mensagens, porque elas estão mais cronicamente online por ali. Só que ela é mais morosa para disparar. Então, se você não tem uma ferramenta de automação que você envia para todo mundo de uma vez, dependendo do tanto de gente que você tem ali, pode ser mais trabalhoso, sabe? De chegar ao ponto, inclusive, de você ter que mandar um por um. Então, veja se faz sentido para você, dependendo da quantidade de pessoas que você tem e da disponibilidade de tempo que você tem, da disponibilidade de recursos que você tem, pode valer a pena também. Mas, independente de qual formato, é importante você acionar essas pessoas e comunicar, né? Do lançamento, comunicar de como que vai funcionar, quais são as vantagens para ela que confiou em você primeiro. Então, coloca isso no radar também. Próximo passo para preparar para o lançamento é a criação de conteúdo estratégica, né? Então, quando a gente vai vender um infoproduto, é importante a gente ter noção de quais são as etapas que essas pessoas vão passar por ali. Então, tem os conteúdos de topo de funil, de meio de funil, de fundo de funil. Dentro da minha própria metodologia de criação de conteúdo, eu divido essas etapas em formas diferentes de pensar, digamos assim, em gatilhos diferentes. Lembra que eu falei que eu mapeei os gatilhos da minha persona? Eu tenho gatilhos para cada uma dessas fases do funil que facilitam a minha criação de conteúdo. Então, eu monto um plano, tipo assim, eu preciso criar conteúdo topo de funil X% da minha base, né? Agora, para antecipação do meu lançamento, vai ser topo de funil, que seja, sei lá, 70%. Aí depois os outros 20% vai ser de relacionamento, que são outros gatilhos. E os outros 10 10 vai ser de venda. Então, como que eu organizo esse percentual na semana 1, na semana 2, na semana 3, né? E faço esses conteúdos para me ajudar de uma forma mais estratégica. Para eu primeiro atrair mais gente, depois eu relaciono e consigo confiança e mostro que realmente aquilo faz sentido, e depois, por fim, eu vendo, sabe? Então, isso, na verdade, não é nenhuma novidade, assim. Qualquer estratégia de marketing, de lançamento, vai passar por esses funis. A diferença é que eu simplifiquei um pouco, porque eu uso a inteligência artificial, eu uso os gatilhos, então para mim isso fica um pouquinho mais leve, digamos assim, não tem aquela super estrutura. Eu continuo criando conteúdo normal, eu só direciono um pouquinho diferente usando a Digi, sabe? Então fica um pouco mais fácil. Isso tudo, obviamente, eu ensino lá dentro do Conteúdo Sem Neura, que é esse próprio conteúdo, esse próprio curso que eu tô criando agora. Eu vou falar sobre isso lá dentro também. Então, essa criação de conteúdo estratégica é super importante, pelo menos 2 semanas antes. Eu tô fazendo um pouquinho mais, porque eu tô demorando pra criar esse produto, mas pelo menos 2 semanas antes é legal você estar comunicando todas as coisas que você tá fazendo e fazendo essa estratégia de lançamento, para quando você abrir o carrinho, realmente as pessoas chegarem até você, né? E por fim, o lançamento, né? No meu caso aqui, eu não estou fazendo um super lançamento com lives e com escassez, urgência, provas e tal, porque eu gosto de ter um modelo de negócio mais leve, mais natural, digamos assim, sabe? Sem esses grandes estresses, sem esses grandes picos. Como eu falei, acho que eu não falei nesse vídeo, mas eu já falei em outros momentos, eu já tive um burnout, já trabalhei em um e-commerce gigante aqui do Brasil, que tinha Black Friday, que é mais ou menos esse mesmo esquema, né, de lançamento, assim. Então, isso é muita pressão. Tipo, não é que não funciona, funciona, é ótimo, maravilhoso, dá um caixa super absurdo. Eu já fiz lançamentos também, mas eu optei por trabalhar de uma forma mais leve, com perpétuo, sabe? Pelo menos nesse estou fazendo dessa forma. Então, o meu lançamento, né? Porque, querendo ou não, um dia eu não tenho produto, no outro dia eu tenho produto. Então, existe um lançamento. Mas o meu lançamento é mais leve, é mais simples. Então, o que eu faço? Eu crio esses conteúdos EQV, né? Que eu falei agora há pouco, com essa estratégia de topo, meio e fundo de funil. Vou criando os meus funis de automação. Então, eu faço CTA para a pessoa entrar na lista de espera. Eu faço CTA para ela clicar no link da bio, para ela comentar alguma coisa, para ela clicar na descrição aqui no YouTube. Então, eu vou fazendo vários CTAs. E esses CTAs viram venda depois, porque entra num funil, né? Nesse funil a pessoa vai receber mais coisas e tal. Então, é a forma que eu encontrei de deixar esse processo mais leve
e conseguir ir corrigindo ao longo do tempo, né? Tipo, esse funil aqui funcionou legal, beleza, vamos fazer mais desse. Esse aqui não funcionou, ok, vamos tirar e colocar outro no lugar, sabe? Então, é um processo que eu gosto mais de fazer, assim, é uma construção mais gostosa pra mim. Então, no meu caso aqui, estou fazendo desse jeito também. Então, eu crio esse produto, crio o conteúdo EQV, organizadinho pelos funis ali, e disponibilizo. Então, no dia do lançamento, eu vou mandar um e-mail para essa base, vou mandar uma condição especial para essa base, e quem entrar vai ter essa condição especial, quem não entrar vai entrar pelo preço normal. Basicamente é isso. Inclusive, esse vídeo tá saindo. Esse vídeo tá saindo junto com o lançamento, é no dia 8. Que dia é hoje? Peraí, produção. Eu acho que é no mesmo dia. Não, não é. Ai, não é. Esse vídeo vai sair uma semana antes. Então, se você estiver assistindo o lançamento desse vídeo, daqui uma semana vai ter o produto pronto pra você. Se Deus quiser, vai estar tudo certo, tudo ajeitadinho. Mas enquanto não chega esse dia, já se inscreve na lista de espera. Até porque se você tá nesse momento de criar o seu infoproduto, provavelmente o conteúdo sem neuro vai te ajudar. Porque ele tem todas as digis, todas as inteligências artificiais que eu uso aqui no meu negócio. Tem todos os planejadores, a central de conteúdo, as aulas gravadas. E também encontros ao vivo direto comigo, que são encontros que te ajudam a tirar dúvidas, enfim, a sanar todas as coisas aí ao longo do seu processo. Então não deixa de se inscrever na lista de espera, ou se já estiver disponível de entrar aqui, dia 8 de maio. E se você chegou até o final desse vídeo, deixa aqui a palavra secreta nos comentários, infoproduto, para eu te conhecer, para eu saber quem são as pessoas que ficam comigo até o final. E não deixa de assistir os outros vídeos do canal. Beijo!